Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nós estamos construindo os guias de orientações para as redes, como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar, né? Claro que as redes têm autonomia para ela construir os mecanismos que elas vão fazer em cada escola. Se houver resistência, o celular é confiscado e fica na sala da coordenação educacional até o final do dia letivo, podendo gerar até a suspensão do aluno e o contato com as famílias para que a gente trabalhe o que aconteceu. As crianças e adolescentes estão oficialmente em período de férias escolares, um momento de descanso para os alunos e professores. Mas já dá para imaginar que a volta às aulas pode vir com mudanças significativas na rotina. Isso porque na última segunda-feira, o presidente Lula sancionou a nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. No episódio de hoje, vamos entender o impacto dessa medida, quais serão os desafios para professores e alunos, como será fiscalizado o cumprimento dessa lei. Será que isso vai realmente melhorar a qualidade do ensino no país? Para falar sobre tudo isso, temos no JR 15 Minutos o coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, Bernardo Baião. Seja bem-vindo, Bernardo. Olá, Faro. É um grande prazer falar desse tema tão importante para a educação. Nós que agradecemos a sua presença e quem nos acompanha nesse episódio é Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Vanessa, a lei não proíbe que os estudantes levem o celular para a escola, mas determina como os aparelhos devem ser usados, é isso? Isso inclui tanto as aulas quanto os intervalos? Oi, Fara. Olá, Bernardo. Exatamente, Fara. Foi durante uma cerimônia no Palácio do Planalto que o presidente Lula sancionou o projeto de lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Esse projeto, aprovado pelo Congresso, estava em tramitação há 9 anos e ganhou força recentemente com os debates sobre os danos causados pelo uso excessivo de telas e redes sociais por crianças e adolescentes. De acordo com a nova lei, os estudantes podem levar seus celulares para a escola, mas o uso durante as aulas e intervalos está proibido. As exceções são para atividades pedagógicas, alunos com necessidades especiais ou em casos de urgência. Vale destacar que a medida será implementada de forma gradual em escolas públicas e privadas de todo o país e ainda precisa ser regulamentada em até 30 dias. Bernardo, alguns estados e municípios já possuíam algum tipo de regulamentação semelhantes antes da sanção desta lei. A medida traz mais segurança jurídica para essas regiões, padroniza as regras sobre o uso de celulares nas escolas? Vanessa, essa é uma medida que caminha na direção correta ao definir diretrizes nacionais para coibir, na verdade, restringir o uso de celulares nas escolas. Como você bem trouxe, tem algumas redes que já avançaram, possuem legislações sobre o tema, mas é preciso padronizar, porque hoje a realidade é que algumas escolas conseguem lidar melhor com esse desafio da tecnologia e outras não. Ao garantir diretrizes nacionais, você consegue mobilizar esforços, recursos, para que, de fato, esse problema, essa dependência digital provocada pelo uso indiscriminado dos celulares, possa realmente ser enfrentada da maneira adequada. Bernardo, o ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que o brasileiro é a segunda nacionalidade que mais usa aparelhos celulares no mundo. Os celulares realmente têm impactos negativos no desempenho escolar e também na saúde mental dos alunos? Fara, dá para dizer que o impacto do uso indiscriminado dos celulares na vida da criança e do adolescente atravessam 3 dimensões muito importantes do desenvolvimento dessa criança. Primeiro, um impacto cognitivo. Então, hoje existem evidências de que quanto mais tempo a criança passa exposta à tela, menor é o resultado de aprendizagem que ela consegue atingir. Isso é respaldado não só por avaliações nacionais, mas também internacionais. Então, é quase como se a gente quisesse dizer, quanto mais tempo você passa distraído, olhando redes sociais e outras coisas no celular, menor a sua capacidade de obter bons desempenhos. Isso é muito grave. Sobretudo porque quando a gente olha para a escola é um espaço para a criança aprender, acima de tudo. Uma segunda dimensão também importante é uma dimensão emocional. Hoje, quando a gente olha para crianças e jovens nas escolas, elas estão mais ansiosas. O uso de celular traz ansiedade, traz aspectos mais ligados à depressão mesmo. Então, é uma criança que está ali nervosa, ansiosa, preocupada com o que está acontecendo no mundo virtual, mais do que com o mundo real. E uma terceira dimensão é uma dimensão social.
Então, a escola é, acima de tudo, um espaço de interação. A escola tem que ser vibrante, ela tem que ser um espaço que as crianças brincam, que se interagem, se divertem, conhecem o mundo, exploram o mundo de uma maneira conjunta. E hoje o que a gente observa nas escolas são estudantes olhando para baixo. Os estudantes estão mais preocupados em olhar para o celular, para a rede social, do que para os próprios colegas dentro de sala. Então, de fato, quando a gente olha para o uso do celular dessa maneira indiscriminada, como vem sendo hoje, sem uma intencionalidade pedagógica, o risco é muito grande da escola se tornar um espaço triste, como a gente tem observado hoje. A nova legislação entra em vigor no início desse ano letivo, em fevereiro. Qual é o impacto, Bernardo, esperado dessa lei na qualidade do ensino e no desempenho dos alunos, considerando os estudos, sobre o uso de celulares em sala de aula? Uma informação importante em relação à lei que foi sancionada ontem é que ela passa a valer imediatamente. Isso significa que, a partir de agora, todas as redes de ensino do país, tendo ou não legislação, assim como as escolas atendidas nessas redes, precisam se mobilizar para que no começo de fevereiro, quando as aulas voltam nas escolas, já tenham protocolos bem estabelecidos sobre como usar o celular, em que momentos podem, em que momentos não podem, quem serão os responsáveis por fiscalizar o uso dos celulares. Então, essa não é uma tarefa que deve caber aos professores, é preciso que tenham profissionais responsáveis por essa fiscalização. E, principalmente, eu acho que é fundamental que as redes entendam como que a lei fala em restringir o uso do celular e não de proibir o uso dos celulares. Então, no momento que o país anseia pelo uso das tecnologias nas escolas para tornar as escolas mais atrativas, é preciso saber fazer escolhas adequadas para que o uso de celular seja feito de forma intencional, como a lei propõe, um uso pedagógico voltado para a aprendizagem. Assim, a gente espera a retomada dos bons resultados de aprendizagem, um estudante menos ansioso e cada vez mais integrado ao espaço escolar que ele está inserido. Bernardo, como a nova legislação considera o uso de celulares para alunos com necessidades especiais e em atividades pedagógicas? Quais são os critérios estabelecidos para garantir que esses usos sejam realmente voltados para a inclusão e o aprendizado? A legislação ela é muito clara, ainda que demande ainda uma regulamentação de que o uso do celular ele é permitido para questões de acessibilidade. Então, um estudante com desafio de acessibilidade, ele pode usar um aplicativo para conseguir acessar o conteúdo de sala de aula, ele pode usar o seu celular para comunicar aos pais, aos responsáveis alguma questão. Portanto, é preciso saber distinguir as questões. Um estudante com deficiência que tem atendimento especializado na escola, ele pode usar o celular desde que permitido pela escola. Esse é um processo que vai ser mediado. Então, escola por escola, vai ter que entender qual é o público-alvo ali atendido e saber criar combinados. Então, isso vai depender muito de cada realidade, mas é um esforço que vai ser feito de maneira conjunta entre o estudante e os profissionais ali envolvidos, todo mundo convencido de que essa é uma medida que vem para trazer benefícios para esse jovem. Além disso, como as escolas podem se preparar para avaliar e gerenciar essas exceções de forma eficiente? Acho que o principal caminho aqui é olhar para as evidências. Hoje, no mundo, cerca de 1/3 dos países já restringiu o uso dos celulares nas escolas. Então, aqui já tem uma primeira evidência que as redes precisam olhar. Quem está fazendo bem, quem está fazendo mal, como vem fazendo. Essa é uma primeira coisa a ser implementada. Quando você olha para o cenário nacional, também tem redes com políticas bastante legais em relação a isso. O caso mais notório aqui hoje no país é o do município do Rio de Janeiro, que implementou essa medida e vem criando uma cultura sobre como usar as tecnologias na escola. Então, acho que isso é muito importante de trazer. E aí a fiscalização, ela vem como consequência disso, você entender quais são os profissionais mais adequados para essa tarefa. Como eu falei, não é o professor ele tem que estar preocupado com a aprendizagem do estudante. Quando o celular é usado para fins pedagógicos, essa é uma tarefa do professor. Então, como eu vou trazer o celular, como que eu vou usar a tecnologia para que meus estudantes aprendam melhor? Caso contrário, é preciso pensar qual é a maneira. Então, hoje a gente conhece alguns casos, por exemplo, de escolas que criam espaços específicos para guardar o celular, outras que colocam um saquinho, então o aluno coloca o celular dentro do saquinho lacrado e só abre quando acabar as aulas. Existem experiências que precisam ser estudadas
não é uma tarefa tão complicada, mas também não adianta ser ingênuo de que isso vai ser implementado de forma homogênea no país. Vão ter escolas e redes mais preparadas e outras que vão demorar um pouquinho mais para conseguir entender tanto a importância e entender qual é a melhor maneira de implementar essa política. Qual o desafio das escolas, Bernardo, para conscientizar alunos e famílias sobre essas novas regras? Esse é um esforço de convencimento, né? Então, ontem, na semana que a política foi lançada, eu acho que é muito importante que você crie uma campanha mesmo, uma campanha de comunicação para incentivar as famílias a entender, a sensibilizar por que o celular, da forma como vem sendo usado hoje, é bastante nocivo. Então, eu acho que no momento que a lei traz isso de forma muito clara, vamos construir uma campanha, construir espaços de escuta, vamos tentar convencer a população, as famílias, de que o celular é um problema dentro de sala se não for usado de forma correta. Você consegue trazer esses atores para dentro do processo. Sem esse esforço de convencimento, não funciona. Então, essa é uma medida que só pela linha da punição não vai pegar. É uma lei que tem que ser construída de forma conjunta, levada para as escolas, levada para as famílias, e só assim você consegue trazer essa experiência mais exitosa. Bernardo, a legislação prevê algum tipo de penalidade para escolas ou alunos que não cumprirem essas regras? Como é que vai ser feita a regulamentação dessa parte nos estados e municípios? Isso não fica muito claro pela lei que foi sancionada. Essa é uma medida que vai precisar ser realmente regulamentada. O que a gente aqui no Todos pela Educação defende é que as secretarias de educação pelo Brasil inteiro criem protocolos bastante claros em relação a isso. O que significa isso? Todos os estudantes, professores, qualquer profissional que esteja inserido nesse contexto escolar precisam saber de forma clara o que pode e o que não pode. Se você não cria esse protocolo, está lançado um desafio de interpretações, né? Então, o aluno que não quer seguir, o professor que ignora a medida. Então, é preciso o protocolo, né? A documentação em relação a isso é muito clara. Isso é muito importante, né? Então, se você não cria esse protocolo, você permite que cada um implemente da sua maneira. Então, para os próximos meses, é muito importante que as secretarias tenham muito claro isso. É um processo que é customizado. Eu acho que o Brasil tem uma realidade continental, tem uma realidade muito diferente a depender de cada município. Então, cada rede tem que entender qual é a sua realidade, qual é o seu desafio e construir protocolos adequados a essa realidade. Eu acho que esse é o primeiro passo importante. Não necessariamente é um mecanismo punitivo, talvez é um mecanismo mais corretivo ali. Então, dentro de sala de aula mesmo, você consegue tirar o celular desse aluno. Cada rede vai ter que entender. A gente vem estudando assim, as experiências para tentar entender o que funciona mais aqui. A lei permite o uso de celulares em atividades pedagógicas. Como as escolas podem equilibrar o uso produtivo da tecnologia com os novos limites? Os professores receberão orientação para adaptar suas práticas a essa nova realidade? Com certeza. Eu acho que é muito importante que tenha em mente que essa não é uma política de proibição. A gente não quer voltar para o tempo que a escola não tinha tecnologia, não tinha celulares, não tinha dispositivos digitais. A tecnologia hoje é reconhecida também pela literatura, pelos diversos estudos, como um elemento fundamental, sobretudo para tornar a escola mais atrativa, né? Esse desafio da atratividade, que o estudante goste, se sinta pertencente à escola, passa pela tecnologia. Então, hoje também existem diversas redes de ensino pelo Brasil construindo políticas de tecnologia bastante interessantes. Por exemplo, correção de redação com uso de inteligência artificial, o uso de programação, de robótica dentro das escolas, o uso de ferramentas que a gente já usa há muito tempo, o Excel, PowerPoint, ferramentas de edição de vídeo dentro de sala. Então, a tecnologia ela é fundamental. O grande desafio aqui é você dar intencionalidade pedagógica a esse uso. Então, é você olhar para a tecnologia como uma ferramenta da aprendizagem, não da forma como é feito hoje. A verdade é que, em muitos locais, a tecnologia ela foi inserida de uma forma muito improvisada. Então, é quase como você coloca internet, você permite celular e as coisas vão caminhar naturalmente. Não é assim. É preciso você
coloque as ferramentas, o equipamento tecnológico para dentro, mas com um projeto pedagógico bastante robusto por trás. Senão não funciona. Eu acho que existem caminhos. O Brasil ainda está tentando entender qual é o melhor, mas diversas redes de ensino pelo Brasil, como Rio, São Paulo, Paraná, já vêm estabelecendo essas políticas. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação, Bernardo Baião. Obrigado, Bernardo. Super obrigado, Fara. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse tema. Agradeço também a presença da repórter da Record em Brasília, Vanessa Lima. Valeu, Vanessa. Muito obrigada, Fara, pelo convite. Obrigada, Bernardo, pelos esclarecimentos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!